Bom dia a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse momento, agora e sempre. Kardec, na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, a pergunta era sobre egoísmo. E após a resposta, Kardec faz um comentário sobre a pergunta. E dentro desse comentário, ele coloca a questão da educação. A educação, segundo Kardec, se bem entendida, é a chave do progresso da humanidade. Se conseguirmos manejar a educação de uma forma bem feita, ele diz, da mesma forma nós poderíamos endireitar plantas jovens e endireitar as crianças que renascem nesse planeta. E disse mais em obras póstumas, muito mais pela educação do que pela instrução é que se transformará a humanidade. Então vejam só, a importância que Kardec, nos adverte da educação. Hoje nós vivemos, desde os nossos primórdios, sempre numa era de competição. A educação é tratada como algo a ser almejado para bens materiais, e não uma educação integral, uma educação do espírito, que seria tratar a própria evolução. Essa é a educação que Kardec nos coloca. Então, mais do que conhecimento, é preciso que a gente aprenda as leis do amor do Cristo. Porque a educação, ela é, dentro da visão espírita, aquilo que vai transformar a humanidade. Transformando cada criatura, individualmente. Muito se fala de planeta de regeneração, que haverá expurgo, planetas que se aproximarão da Terra. Na realidade, há muita fantasia, há muita falta de informação espírita. A doutrina espírita, ela foi codificada por Allan Kardec e depois foi desdobrada por Chico Xavier. Ela em momento algum menciona essas regenerações dessa forma. Muito pelo contrário. Desde a época do Evangelho, os espíritos já nos advertiam que a transformação já havia iniciado. Então os cataclismas, os cometas, isso é tudo fantasias, em que as pessoas colocam, sem nenhuma base espírita. Até o próprio Chico, quando questionado sobre isso, ele falava muito bem. É preciso que a ciência, então, terrestre, descubra essas coisas, E é só você estudar um pouquinho sobre o assunto que você vai ver que é impossível qualquer planeta, qualquer coisa se aproximar da Terra. Seria uma tragédia do sistema solar. Então, não é desta forma que o planeta vai se transformar. O planeta vai se transformar através do nosso esforço. As migrações de espíritos acontecem e sempre aconteceram. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, morreram 40 milhões de pessoas. Já era o processo. E nem todos foram migrados para outros planetas. Muitos continuam aqui. Então é preciso a gente começar a não nos preocupar com aquilo que a gente não consegue interferir e nos preocupar naquilo que a gente consegue agir. E a questão da educação é uma coisa importante. Na nossa família e na casa espírita, é o local onde a gente pode agir. É o local onde nós podemos trabalhar, interferir. E para fazer isso, nós precisamos conhecer doutrina espírita. Sem o conhecimento da doutrina, sem a gente imaginar, não imaginar, mas sem que a gente possa conhecer a doutrina, nós não vamos entender o que é esse processo educativo, esse processo de evolução espiritual. A reencarnação nada mais é do que essa evolução. Se a gente não entender reencarnação, nós não vamos conseguir entender esse processo.
E nós aqui, especialmente no Brasil, né, segundo Emmanuel, Chico Xavier, foi a pátria escolhida pelo Cristo para que se instalasse o Evangelho. Então, a pátria do Evangelho, né, o Cristo, ele veio no século XV e XVI, estabeleceu, né, com seus prepostos e seus trabalhadores angélicos, que aqui seria o local onde seria implantado o Evangelho. E é por isso que a gente vê no Brasil, né, as pessoas que reencarnam aqui com muito mais facilidade para assimilar o Evangelho. E nós, como pai, mãe, professor, educador, evangelizador, nós temos essa responsabilidade. E muito mais como espíritas. Se somos espíritas, nós temos uma responsabilidade ainda maior. Em retornando aqui a criatura reencarnada, né, na sua infância, esse é o momento em que nós devemos instruí-la, né? Devemos educá-la, devemos amá-la. Como disse Kardec, o conhecimento intelectual é importante, mas é preciso amar. Para educar, evangelizar, para ser pai sem mãe, não adianta ser professor, não adianta saber só ter conhecimento, não adianta ter doutrina, ter diplomas. É preciso amar. E o que é amar? É tolerar, é respeitar, é orientar, é aceitar. Porque aquele espírito que vem, ele vem já com uma bagagem de milênios. Aquela criança que muitas vezes a gente olha frágil, mas é uma criança que vem já, muitas vezes conosco, no nosso convívio, por milênios. Então, galgamos aqui esferas e esferas, e a gente vem caminhando nessa viagem em conjunto de fraternidade. Como o próprio Kardec colocou, nós precisamos então esclarecer para os nossos filhos, nossos alunos, nossas crianças, as questões espíritas. Nós precisamos mostrar a ele que ele é um espírito, então, viajando no tempo. Precisamos esclarecer a eles a questão das leis de causa e efeito, das consequências que acontecem com essas leis. As crianças não podem ser emolduradas, né, numa redoma de vidro. A elas tem que ser dada a oportunidade de conhecer as leis que regem o universo. Esse é o nosso papel. E nós, como educadores e pais, temos que dar o exemplo. O exemplo acima de tudo. É através do exemplo que as crianças começam a adquirir essa educação. Isso é muito importante. E lembrá-los também da questão dos compromissos assumidos, né? Quando a doutrina do Espírito nos ensina que quando nós vamos encarnar ou reencarnar, nós assumimos compromissos na espiritualidade. É que nós esquecemos, né? E esse esquecimento é até uma bênção divina, e trazemos apenas as nossas tendências, vagas lembranças, né? Inclusive, até os 7 anos de idade, a criança ela tem muito mais contato com o plano espiritual que o material. Porque até a gestação se dá, né, na concepção, mas segundo os espíritos, no nascimento se confirma então a encarnação do espírito, e até os 7 anos de idade o espírito ainda relembra coisas da sua vida anterior ou do seu passado espiritual e nesta vida. E a partir dos 7, realmente a encarnação está concretizada. A criança já começa, né, a se firmar nesse planeta. Então todas essas questões têm que ser esclarecidas. Tem que começar a ensinar as crianças desde cedo. Não adianta a gente ficar com rituais, crendices, que nós não fazemos espíritas, obviamente, né? Nós não temos esses dogmas, né? Que isso só vai prejudicar, né, no andamento dessa criança. Então,
basicamente, nós temos que começar a desenvolver o quê? A potencialidade desse espírito. Então, esse espírito que vem reencarnar junto com a gente, ele traz suas potencialidades. Ele tem um objetivo comum, que é igual ao nosso, que é de evoluir. Todos temos. Esse é o nosso objetivo. Então, encarnamos para evoluir, corrigir os erros do passado. Essa é a ideia. Nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, então nós estamos aqui para corrigir os erros. Essa é a ideia. Superar os defeitos e, paulatinamente, pouco a pouco, nós vamos vibrando, vamos mudando o nosso padrão vibratório, em sintonia sempre com as leis universais. As leis universais que regem o universo. E como, então, vamos fazer essas perguntas? Como evoluir? Todas essas questões, Como que o espírito evolui? Como que deve... Tudo isso nós encontramos na doutrina espírita. Essa é a doutrina. A doutrina espírita é o Consolador prometido. É a terceira revelação. E dentro dessa doutrina, como eu disse, Kardec e Chico foram os seus idealizadores, os que nos trouxeram essa mensagem. Porque a doutrina é dos espíritos. Isso foi muito bem claro, colocado por Emmanuel. Para a gente entender a nossa evolução, vou fazer um pequeno relato de acontecimentos, para que a gente possa entender. Inclusive isso, tudo que eu estou passando, é da doutrina espírita e algumas coisas confirmadas pela ciência. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, esses anos contados do ponto de vista tempo e espaço da nossa matéria. Porque o tempo e o espaço dependem da matéria. As coisas dependem de acordo com aquilo do grau evolutivo que nós vivemos. Então, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era um espírito perfeito. Então, olha, só para ter uma ideia da distância ainda que nós estamos de Jesus, Há 4 bilhões e meio, ele já era um espírito angelical que ficou encarregado, juntamente com outros espíritos angelicais, do seu nível de perfeição, na constituição do sistema solar. E se você estudar um pouquinho de astronomia, você vai ver que era, e isso também através da Gênese de Allan Kardec, era uma nebulosa, ou era apenas matéria, energia, tudo dissolvido em gás, poeira. E o Cristo planetário e seus prepostos iniciaram aí, através dessa energia, dessa massa, que é o fluido cósmico, a constituição do nosso planeta. Então, através do processo de evolução, o Cristo transformou o nosso planeta na beleza que vocês veem. Passado 3 bilhões de anos, o Cristo já colocou que o planeta estava pronto a receber vida. Porque, por enquanto, era só matéria, a crosta era incandescente, era matéria que foi se resfriando, as belezas naturais foram sendo criadas, mas ainda não existia vida de nenhum tipo, era apenas mineral. Emmanuel conta que dos planos superiores e da onde Jesus é o governador, desceu uma massa gelatinosa que cobriu todo o planeta. Essa massa gelatinosa cobriu a superfície, já tinha água, cobriu todos os oceanos, o que ele chamou de protoplasma. Essa é o início da vida na Terra. A partir do protoplasma, foi transmitido o princípio espiritual que aportou do plano espiritual para iniciar a vida no planeta. É por isso que o homem, na sua ciência, não consegue entender quando a vida iniciou. Eles sabem que iniciou porque tinha água, tinha hidrogênio, tinha fósforo e todos os elementos. Mas não entendem, porque não é desse plano. Foi aportado aqui do plano espiritual. Esse princípio espiritual, então passaram-se 3 bilhões de anos. Ele levou 1 bilhão, mais 1 bilhão e meio de ano,
para se transformar em espírito. Só que esta modificação, essa transformação, se dá também através do plano espiritual, através da vida, morte, morte, vida, entre o plano material e o plano espiritual. Essa sucessão de vai para o plano e volta para cá, que se dá a transformação de tudo. Esse princípio espiritual, então, primeiramente, se alojou no mineral, depois passou para o vegetal, do vegetal para o animal e do animal para o hominal. Então, a razão levou 1,5 bilhão para ser adquirida. E nós estávamos nessa viagem. Adquirimos a razão. A partir do momento que adquirimos a razão, adquirimos o quê? O livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que nos direciona para frente. Né? Então, o que é evolução? Evolução é ação, atividade e trabalho. Tudo no universo é isso. Ação, atividade e trabalho. Por isso que o Cristo disse, meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. Tudo é ação. Nada pode ficar parado. Tudo tem que ser desenvolvido para que se evolua. A lei do progresso é inevitável. E nós, como temos livre-arbítrio, nós não podemos deixar que o tempo passe sem que a gente participe disso. Isso é, importantíssimo. Então, a ciência só consegue identificar a evolução através do quê? Do estado biológico das coisas. Eles não evidenciam as coisas pelo processo de reencarnação, pelo processo de morte e vida. Morte e vida são processos naturais do planeta. É isso que nós temos que começar a entender. A morte não é o fim, é o começo de uma nova situação. Nós choramos quando alguém morre, pela saudade que dá, muitas vezes, da pessoa que vai. Mas sabemos e temos certeza absoluta de que ninguém morreu e que tudo continua da mesma forma. E muito melhor será quando ela retornar aqui. Então, eu contei essas histórias da evolução para a gente só ter em mente como a evolução trabalha. Passado, então, 4.000 anos, aí depois do estado da razão, o homem primata, recebeu o espírito humano, que a gente poderia considerar assim, e por isso que a ciência não consegue identificar quando realmente a ciência acha que o homem descende do macaco. Nós descendemos dos símios do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual houve uma mudança feita no plano. A evolução se deu no plano espiritual e nós encarnamos aqui. E a partir dos milênios, então um exemplo não, 200.000 anos atrás. Há 200.000 anos atrás existia o Homo erectus. Mais 40.000 anos, o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Esse Homo sapiens sapiens é o perfeito homem moderno. É a partir daí que começa realmente a nossa evolução. Aí nós vamos vindo mais proximamente, Inclusive, Kardec menciona a questão da raça adâmica, O que é a raça adâmica? Que é em referência a Adão, É um simbolismo, Adão e Eva, A raça adâmica nada mais é do que os proscritos de Capela. Capela fica a 42 anos-luz da Terra, em que foram, da mesma forma quando a gente fala assim, nós vamos ser exilados para outro planeta, eles foram exilados para cá. Então, a Terra não foi até lá. Por isso que não vai ter outro planeta para vir aqui. Ninguém foi até lá. Eles vieram para cá. E vieram porque era preciso imprimir ao homem que estava nascendo aqui uma maior velocidade na sua evolução, um maior conhecimento. Então, 4.000 anos, aparece a escrita, a partir daí inventa a roda, começa, 2.000 anos, Moisés já encarna e fala de um Deus único, Aí são, quem quiser saber é só estudar depois Caminho da Luz, Chico Xavier, que tem todas essas informações. 500 anos antes de Cristo, os gregos, com a sua filosofia, Sócrates, Platão, nos ensinam, já é o início da doutrina espírita ali. Depois vem o Cristo, ano 0, considerado do ponto de vista histórico. 500 depois de Cristo,
a humanidade havia perdido a oportunidade, né, com a civilização grega, de estabelecer já um planeta de melhores condições. Nós somos jogados à Idade Média, que é o retrocesso todo, a Idade das Trevas, até 1500. De 1500, o Cristo determina então a pátria do Evangelho aqui. O iluminismo começa na Europa, a partir do século XVIII, Revolução Industrial, Kardec encarna, o druida que era reencarnado, aquele centurião que estava com Cristo, retorna como Kardec, para já nos dar o quê? A doutrina espírita. Porque por esse período, né, já estávamos em condições de receber isso. Nós estávamos com autonomia espiritual. E é essa a nossa responsabilidade. Nós estamos recebendo essa autonomia espiritual. Porque até 2000 anos atrás nós não tínhamos. O Cristo veio e estabeleceu o início. As leis antigas, elas são válidas, mas elas estão desatualizadas. O que vale agora é o amor, é servir o próximo, é estabelecer a fraternidade entre os povos. Essa é a lei maior, né? Então, cada um segundo suas obras. Ele mesmo colocou isso. A criatura humana, então, nessa evolução toda, ela vem evoluindo em conjunto com seus semelhantes. Mas ela própria constrói seu destino. Individualmente, nós é que estamos construindo o nosso futuro. E a educação, então, o que ela é? Ela é construtivista, do ponto de vista espiritual. Então, precisamos, nós que estamos mais velhos e com crianças para educar, ou dentro de casa, ou na casa espírita, ou nas escolas, nós precisamos ter uma outra postura, né, diante dessas crianças. Né? Além do que, essas crianças têm reencarnado atualmente com mais conhecimentos, mais rápido. Eles estão recebendo, não que eles são espíritos, muitos são evoluídos, mas sem aqueles rótulos que se criam, espíritos índigo, cristal, espíritos rainbow. Isso tudo é rótulos criados por pessoas que não são espíritas para ganhar dinheiro em palestras pagas. E que algum desavisado pegou também aquilo e começou, né, a discorrer sobre isso, que estava tendo encarnações de espíritos índigo, azuis, né? Aí quando isso foi criado nos Estados Unidos. Aí quando nos Estados Unidos as crianças começaram a metralhar dentro das faculdades, lá das escolas, as outras crianças falaram, são as crianças índigo que não foram bem entendidas. Quer dizer, um absurdo, né? Elas querem, muitas vezes nós queremos justificar aquilo que a gente não consegue resolver dentro de casa ou na nossa escola. Então, se a gente não consegue resolver, dá um rótulo para aquilo. Então não existe nada disso. O que existe são espíritos realmente que estão evoluindo, que estão encarnando, estão do nosso lado e que nós precisamos ajudá-los. Porque mesmo que for evoluído, ele está na matéria. Estando na matéria, ele vai sofrer, do ponto de vista não de sofrimento, mas de recebimento, as mudanças, né, desse nosso planeta, que ainda é de prova e expiações. Ainda nós matamos animais e nos alimentamos. Você pode ir no supermercado comprar uma carne, mas aquele animal foi morto. Então, isso é natural. O corpo humano ainda precisa de proteína, né? Tem criaturas que já se desvincularam disso, mas a grande maioria ainda não se desvinculou. E é perfeitamente natural. Deixar de comer carne não vai... Você não vai se tornar melhor espírita ou pior espírita. Muito pelo contrário, né? Então, nós temos que começar a entender e mostrar essas coisas para essas crianças. Inclusive, no Evangelho, isso em 1857, já tinha advertência quanto a isso, né? Quando numa mensagem que Kardec recebeu, ele coloca: espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produz um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Então, essa criança que vem no espaço vem para progredir. Inclusive, Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos responderam:
Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançar esta perfeição, tem que sofrer todas as mudanças e instabilidades de uma existência corporal. Isto é expiação. E disse mais, além desta finalidade de chegar à perfeição, disse, a outra finalidade é cumprir parte na obra da criação. Então, se nós somos aqui aptos a cumprir parte do Criador, né, foi aí que o Cristo disse, vós sois deuses. Nós podemos, nós conseguimos. Nós precisamos ter esta visão de que nós fazemos parte de tudo isso. Nós não estamos aqui apenas encarnados para passar momentos de felicidade ou não, né, não é isso, de lazer. Nós estamos aqui com uma tarefa, né, para ajudar o planeta. Na realidade é isso. E evoluindo também. Né? Através dessas múltiplas, né, existências, então, nós vamos trazendo o quê? O que ele chamou de, né, perfeição, o germe da perfeição. Porque se Deus criou os homens, os espíritos simples e ignorantes, ele não criou errado ou certo, ele criou simples e ignorantes. Se nós erramos, foi pelo nosso livre-arbítrio. Então nós precisamos corrigir isso. Essa é a ideia do Cristo. Quando ele diz, vós sois deuses, é essa capacidade que nós temos de transformar essas coisas. E disse mais, é só ler nos evangelhos, o reino dos céus está dentro da gente. Por quê? Porque o reino dos céus é o nosso estado de espírito. Ou é céu ou é inferno. Depende da forma como nós encaramos as coisas. Depende da forma como nós recebemos as coisas. Então, qual é o objetivo supremo da vida? É buscar a perfeição. Né? Então, se a gente analisar a resposta que ele foi dado, é buscar a perfeição. É isso que nós estamos aqui. E qual é o objetivo da educação? É transformar esses espíritos que estão chegando em pessoas melhores. Desenvolver o sentimento. Se eles já trazem uma bagagem evolutiva, talvez maior que a nossa, de conhecimentos, de ciência ou de alguma coisa a mais, atualmente nota-se que, por exemplo, as crianças que nascem têm muita facilidade com informática, com equipamentos eletrônicos, que no passado, para quem é mais de idade, tem muita dificuldade. Então significa que essa assimilação é alguma tendência que eles trazem e que isso precisa ser canalizado. Né? Desde o berço, nós podemos identificar os espíritos que chegam com as suas tendências, boas e más. Todos nós trazemos as nossas tendências boas e más. Depende do que nós vamos colocar para ser utilizado. Se a criança não foi informada dessas questões, da necessidade de fazer o bem, da necessidade de sempre ajudar o próximo, de fazer as coisas corretas, depois que cresce fica muito mais difícil. Então é no período de infância, né? E por que tem essa infância? Justamente por isso. Deus nos dá a infância porque nós trazemos, como nós somos um espírito lá milenar, que com muitas dificuldades estamos muitas vezes reencarnando. Se a gente já chegasse adulto aqui, a gente continuaria na mesma situação. Então a infância é como se estivesse dentro de um casulo, onde tem aquela fragilidade infantil, né? Onde nós, como educadores e pais, podemos trabalhar ali as coisas boas. Porque se nós trabalharmos as coisas ruins também, aí, com certeza, aquela encarnação será comprometida. E somente dor e sofrimento é que corrige essas coisas. Então vocês, nos noticiários, vê muitas situações desagradáveis, né? Aliás, noticiário é só situações desagradáveis. Ninguém noticia coisas boas, é só coisas ruins. Também é um problema, porque significa que a maioria das pessoas preferem notícias ruins. Porque se todos nós não dessemos mais atenção, né, audiência para essas
jornais vendendo. Jornal só tem tragédia. Quando bate alguém de carro, está na primeira capa ali, todos os dias. E vende, e vende. Então é preciso esse posicionamento nosso. Nós temos que nos posicionar melhor. Tem pessoas que se encontram para conversar das tragédias que acontecem. Na Argentina, teve um botijão de gás que explodiu, matou 2, 3 pessoas, explodiu, era clandestino, e uma criatura falou que foi um cometa que caiu ali. E todo mundo, nossa, o cometa, é o fim do mundo, vai começar a cair cometa aqui. E foi um botijão de gás de um desavisado lá que explodiu. Então, a natureza humana, muitas vezes, né, transforma as coisas sempre pelo lado ruim. E é o nosso compromisso como espírita para que a gente possa reverter isso. E as faculdades. A outra pergunta que Kardec colocou é a questão das faculdades, que seriam as nossas, né, habilidades, tendências e tudo mais. Elas, quando a gente encara a pergunta, elas ficam então amortizadas? Ele disse, durante a infância. Que é justamente isso. Então, durante a infância, a partir do momento que os órgãos vitais, o crescimento da criança vai se desenvolvendo, aquelas faculdades do espírito começam a se desenvolver. Então, olha que coisa, é uma bênção realmente isso. É uma bênção. No Evangelho segundo o Espiritismo, está claro lá que a questão nos planos quando o planeta se transformar de regeneração para felizes e de felizes para divinos, eles dizem, a desencarnação e a encarnação é quase que automática. Ou seja, o nível chegou a tal ponto lá que não precisa mais ter essa infância que nós temos. Mas nós aqui ainda precisamos dessa infância. As crianças precisam ser ainda no estado infantil para que a gente tenha essa oportunidade de dar a eles as condições de desenvolver essas habilidades boas, as coisas boas. E é realmente, como eu falei, na casa espírita e dentro de casa. É por isso que os pais têm que trazer as crianças para evangelizar na casa espírita. Os pais que já têm conhecimento em espiritismo e condições devem ajudar na evangelização. Porque para evangelizar, como foi dito, não adianta saber doutrina só, é preciso saber amar, saber desenvolver, tolerar, aceitar. E muitas vezes as mães têm muito mais facilidade para isso. Então, é preciso começar a trabalhar na casa espírita também, ajudando o próximo. Quanto mais coisas boas fizermos ao próximo, melhor será para nós. Essa é a lei universal, é a lei de fraternidade. Esta lei é uma lei do universo, não é só do planeta Terra. É uma lei que está em todo o universo. Quando se fala dessas migrações, é fraternidade. Se a gente for relembrar o Cristo crucificado, quando Simão Cirineu, que era um judeu, que estava passando por dificuldades, e ele foi notificado, intimado, convocado pelo centurião romano a carregar a cruz do Cristo por alguns... Né? Emmanuel pergunta, por que o Cristo deixou que isso acontecesse? Aquele homem que estava indo para Jerusalém apenas para cumprir um ritual. Da mesma forma como as pessoas muitas vezes vão nas igrejas, nas sinagogas, cumprir um ritual. Achava que lá cumprir aquele ritual está resolvido o problema dele. A solução está pronta e vai tudo resolver. Ele estava indo para lá, para tentar resolver o problema dele, isso, pagando o dízimo dele, ou sei lá o quê, fazendo as quantidades de orações necessárias que eram solicitadas. E a partir do momento que ele foi ali interpelado e falou, mas eu nem conheço esse homem, mas o centurião falou, carregue. E ele carregou, e qual foi o objetivo daquilo? Fraternidade. O Cristo, mais uma vez, deu uma lição de fraternidade. O Cristo não precisava daquilo. Jesus não... Ele tinha condições, mas até este momento, o último momento, ele mostrou a necessidade de um ajudar o outro. A necessidade de estarmos colaborando, mesmo que a gente não conheça. Ele não conhecia Jesus. Tinha ouvido falar, mas não conhecia. E depois daquilo, ele se transformou. Foi uma das criaturas que mais pregaram o Evangelho,
ele tinha problemas em casa e todos os problemas foram sendo resolvidos porque ele mudou a postura. A partir do momento que ele mudou a postura de entendimento da vida, da forma como ele encarava a vida, ele só pensava em dinheiro, e como resolver os problemas financeiros, e como ganhar mais dinheiro, estava entrando em falência, e ele percebeu que tudo aquilo era um tempo perdido, e que aquilo não levaria. Até porque tudo que a gente está falando aqui da questão de evolução do espírito, nós temos que entender que só nós levamos as coisas boas, né? Nada material, não tem nada que possa ver. Então, voltando à criança, essa revelação gradual, né, que nós vamos tendo das encarnações, é uma bênção para que a gente possa nos aperfeiçoar. Vamos aperfeiçoando, então, por doses, né, homeopáticas, nós vamos relembrando intuitivamente as coisas, né, os impulsos, o automatismo, tudo isso é reflexo, né, que nós temos no nosso espírito. Tudo isso que nós fazemos com certa facilidade são as nossas habilidades, né? Por isso que nós somos tão diferentes. Não tem ninguém igual a ninguém. Todo mundo é diferente do outro. Todo mundo tem, né, habilidades diferentes. E assim, né, nessa sabedoria divina, nós vamos avançando a isso. E os pais, né, têm essa responsabilidade, então, de desenvolver essa potência do espírito. Nós temos que tentar descobrir nos nossos filhos essas condições. E temos que usar algumas coisas, né, como a intuição, por exemplo. Nós, geralmente, somos impulsivos. Então, acontece alguma coisa, já pune, sem pensar. Né? Às vezes a gente pune os filhos, os alunos, publicamente, achando que vai dar exemplo. E é um erro. Então é preciso, antes de tudo, usar o quê? Da intuição. Intuição é uma forma de mediunidade. Da intuição vem inspiração, indução. A intuição é preciso a gente perceber as coisas. Da mesma forma como na prece inicial foi colocada a questão da comunhão de pensamentos, para ajudar na palestra. A comunhão de pensamento nada mais como disse Kardec, é a religião espírita. Porque se todos nós estivermos em comunhão com o mesmo pensamento, de bondade, da mesma coisa, isso é religião. Né? E a comunhão, né, esses pensamentos, eles são captados. Você consegue captar. Então, dentro da sua casa, na sua escola, se você perceber, você consegue receber isso, você consegue captar. É preciso estar com a mente receptiva. É preciso aumentar o campo vibratório, para que você possa começar a receber essas comunicações. E como que faz para aumentar isso? Só fazendo o bem. Só fazendo coisas boas. Ações benéficas ao próximo. Benéfica a qualquer coisa. Tem um colega meu que trabalha com a gente, e um dia ele virou uma rua contramão. Aí o guarda parou ele. Mas nessa idade, senhor, contramão? Ah, mas era só um quarteirão. Não importa. O problema não é um quarteirão, o problema é a conduta. Então nós precisamos mostrar desde pequena a questão da conduta, de preservar, de respeitar o semelhante. O direito do semelhante começa a hora que termina o seu. Então precisamos começar a mostrar essa questão da não levar vantagem. As pessoas querem sempre levar vantagem. Levar vantagem em fila. Quer correr para tomar o passe primeiro. Isso é um equívoco. Isso é conduta. Você vai falar, mas isso não tem mal nenhum. É isso. É a conduta, é a forma de pensar. Nós temos que fazer o bem sempre. Tem que sempre procurar deixar que o próximo seja servir ao próximo. Jesus, na realidade, ele foi criado, obviamente, né, guardado as devidas proporções. Nós não podemos falar de Jesus como falamos da gente. Mas Jesus foi educado pela mãe dele para servir a humanidade, não para se servir da humanidade. Nós criamos nossos filhos para que a sociedade os sirva. Nós não criamos para que eles sirvam a sociedade. Então, esses conceitos nós temos que começar a mudar. E é realmente degrau em degrau.
Nós temos que criar nossos filhos para que tenha compaixão com os animais, para que a natureza continue. É assim que a gente vai mudando o planeta. É através desses conceitos. Nós temos que parar de votar em político corrupto. Nós falamos tanto mal de político e votamos em políticos corruptos. Então, a hora que as pessoas começarem a votar tudo em branco, se não tem candidato adequado, ou tentar procurar um candidato adequado, as coisas começam a mudar. Então, por isso que planeta de regeneração também, não pensem que vai acontecer em 2012. Segundo Chico Xavier, tem um livro dele que diz, somente em 2990, ou seja, daqui 1000 anos, é que as grandes realizações do planeta de regeneração estarão disponíveis. Então, tem muita urgência aí, as pessoas falam, mas a única urgência é de fazer o bem. O que está acontecendo é que talvez, se você não fizer o bem, realmente você vai ter dificuldade de encarnar aqui. Mas isso tem acontecido sempre. E não adianta pensar que somente os criminosos serão deportados daqui. Aqueles que não fizerem nada também. Porque se a humanidade precisa de pessoas que trabalhem para o bem, aqueles que não trabalham, mesmo não fazendo o mal, não estarão aqui. Quando o Cristo, no Sermão da Montanha, colocou os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Segundo Huberto Roden, ele disse que ele estudou aramaico e que a tradução correta é: os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E quem são os pacificadores? Não são as pessoas que não erram. Não são as pessoas que vêm ao centro todas as terças-feiras e domingo. Não são as pessoas que vão na igreja todos os domingos. São as pessoas que promovem a paz. Fazem alguma coisa pela paz. São as pessoas que evitam, né, as dissensões. É muito fácil hoje, todo mundo entra com ação contra todo mundo. Hoje, se um falar processo nele, processo naquele, vamos processar. Danos morais, materiais, danos no seu... Está todo mundo querendo processar todo mundo. Cria-se uma lógica absurda, um círculo vicioso. Então é preciso a gente começar a deixar um pouco para lá. Aquilo que a gente não consegue interferir, não adianta a gente se martirizar. Se você não consegue interferir num problema, é melhor deixar que ele se resolva. Terão outras pessoas para resolver. Mas é importante esses conceitos começar a partir da gente. Só assim, né, nós começaremos a receber os benefícios da lei do amor, que é o aperfeiçoamento moral da humanidade, que nós estamos falando. É a felicidade, né? Por isso que o Cristo disse, a felicidade futura não é nesse planeta. E é por isso que nós temos que entender a doutrina espírita. E é por isso que a doutrina espírita é a única que consegue explicar o Evangelho da forma como nós entendemos. Porque senão, se você ler o Evangelho sem estar à luz do Espiritismo, ele é contraditório até algumas vezes. Então não tem que estar dentro dos conceitos de ação e reação, reencarnação, né, de fazer o bem. Aliás, todas as igrejas pregam fazer o bem. Isso aí todo mundo, a bondade, a fraternidade, tudo isso, né, graças, né, a Deus, todos, né, devem ter isso. Então, aquele espírito que passou naquela infância até os 7 anos, aí depois vem a adolescência. A hora que ele sai da adolescência, segundo André Luiz, é aí que ele retoma a sua vida do ponto de vista espiritual. Então ele é aquilo ali que ele era no passado. Só que, se não foi bem trabalhado lá na infância, ele pode apresentar alguns problemas depois da adolescência, que é aparecer apenas o lado da maldade, as coisas ruins. Então, por isso que é importante o trabalho lá no início, né? Vamos dizer assim, é o princípio da vacina, né? O que é o princípio da vacina? Quando a gente diz assim, quando a gente tem um problema, aí a gente resolve o problema. Aí aparece de novo o problema, a pessoa fala assim, não, ele já está vacinado daquele problema, ele já sabe como resolver. É bem isso mesmo, a gente tem que estar vacinado por isso, né?
A vacina, o que é? Um vírus que coloca no seu corpo. Na hora que aparecer o vírus maior, aquele lá vai atenuar e você não vai morrer daquela doença. Então, nós temos que estar vacinados desde o início. É esse nossa infância. É esse preparo que nós temos que ter. Então, a ação educativa, depois que acontecer, depois que lá da adolescência, não vai ter mais o que fazer. É muito difícil corrigir, a gente vê aí casos, é muito difícil as pessoas, principalmente pessoas que caem em vícios, né? É muito difícil corrigir isso. E aí é por sofrimento mesmo, e os processos de reajuste todos conhecem, e não tem jeito. A gente vai ter que passar por esses processos. Nós estamos ainda, então, num planeta de prova e expiação, é claro, e que ainda vai ficar por um bom tempo isso. Lembrando que, como o André Luiz coloca, essa, vamos dizer, purificação, esse expurgo, ele só não dá através de cataclismo. Ele se dá nos planos, né? A terra, né? Debaixo da terra tem as trevas, acima da terra tem um umbral, depois outro umbral. Então ainda nós estamos ainda muito envolvidos nessa atmosfera negativa. Enquanto esses espíritos não saírem daqui também, não vai ser possível a total regeneração. Quando a gente entra na casa espírita, dentro da casa espírita, em virtude da prática do bem, da estar sempre desenvolvendo atividades, existe uma barreira magnética que não deixa os espíritos infelizes entrar, a não ser que eles entrem para ser tratados. Então, quando nós entramos na casa espírita, nós trazemos muitas vezes os nossos obsessores. E muitas vezes eles ficam lá fora. Ou então são conduzidos aqui para dentro para serem esclarecidos. É assim que funciona. O tratamento começa assim. Então aqui é um foco de luz, como não só essa, mas outras casas, um foco de luz no universo. É isso que nós temos que ter. O planeta um dia vai ser um foco total de luz. Tem um livro da mãe do Chico, o único livro que ela mandou. Aí, em determinado momento, o instrutor dela falou assim, porque ela era um espírito que tinha condições para isso, e ela foi para um outro planeta, e ela olhou bem longe, assim, ela falou, olha, o que é aquilo? Ela falou, nossa, mas parece furacões, um turbilhão em volta disso. O que é isso? Ela falou, é o planeta Terra. Mas como? Não dá para... É o planeta Terra. É isso que você está vendo aí, de essas convulsões, essas ondas magnéticas deletérias, são os pensamentos dos encarnados e dos desencarnados também. Então, os nossos pensamentos ruins, eles deformam a nossa própria atmosfera. Então, a regeneração, então, é um estado em que vai acontecer nos dois planos, espiritual e plano material, né? A doutrina espírita, como eu falei, ela vem, então, para resgatar o quê? O que Sócrates e Platão falaram lá, 500 anos antes de Cristo. Foi aquilo exatamente, e que o povo não entendeu e acabou matando o Sócrates, Platão não. Então, ela vem resgatar tudo isso. Ela vem colocar dúvida entre a gente estudar a filosofia, quem estuda isso, filosofia, entre os racionalistas e os empiristas do século XVII, XVIII, em que as ideias inatas, elas estão aí. O que são as ideias inatas? São essas reminiscências que nós trazemos. Então, a doutrina espírita é a doutrina que vai nos direcionar para um mundo melhor. É aquilo que vai nos direcionar para o encaminhamento melhor, para que a gente possa voltar aqui, continuar trabalhando. Mas precisamos trabalhar. Não tem outro jeito. Agir por agir só não adianta. Diz Emmanuel, agir por agir, as trevas estão cheias. É preciso agir no bem, agir com consciência, ajudar sempre, criar nossos filhos com a ideia de que eles têm que servir à humanidade e não usufruir da humanidade. Porque se cada um pensar que vai tirar um pedaço disso daqui, nós vamos acabar com o planeta. Se cada um achar que vai levar vantagem disso aqui, nós vamos terminar, né, de uma forma dramática. O Chico até dizia que se a humanidade tivesse optado pela Terceira Guerra Mundial, que quem é um pouco mais velho sabe da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, em que criava-se um clima de frio, de ameaças, né? Ameaças daqui, ameaças de lá. Se realmente, hoje já não existe mais isso, graças a essas
novas, são os pacificadores, pessoas que realmente assumiram os países que viram que não tem como ter guerra mundial. Mas se nós tivéssemos entrado nisso, o planeta tinha entrado num estado terrível de trevas. Terrível, que seria muito difícil a gente recuperar. Teria que levar mais 1000 anos para recuperar. É uma coisa que nós temos que pensar. Então, quando estuda história, você vai ver, por exemplo, que quando Mikhail Gorbachev, por exemplo, viu que o modelo soviético tinha acabado, que o socialismo, o comunismo, não tem nada de igualitário, muito pelo contrário, tem mais de egoísmo entre as pessoas, de beneficiar classes dominantes, ditaduras e tudo mais. Quando ele percebeu que isso e disse que esse modelo está falido, as coisas começaram a cair, exceto alguns países. Mas, por exemplo, se vocês lerem sobre o Muro de Berlim, ninguém deu um tiro, as pessoas foram se aglomerando na frente do muro, dos dois lados, e eles perceberam que eles ficaram 40 anos, 50 anos quase, divididos por uma coisa ridícula que era um muro. Então não houve queda do muro. Eles abriram os portões e falaram: isso é ridículo, temos que viver em conjunto, nós somos irmãos, né? Essa é a ideia. Se os palestinos e os israelenses, as crianças, nós estamos falando de educação, fossem educadas para amar a humanidade, quando elas crescem, elas não iam se enxergar inimigos. Por que eles são inimigos? Porque desde pequenos são trabalhados a questão da violência entre palestino e israelense. Se matam até hoje. E estão se matando. E estão desencarnando e reencarnando. E muitos estão passando para o lado de lá e o outro para o outro lado. Porque quando você, muitas vezes, mata outra criatura, você vai para o outro lado. E o que lá vai para o seu lado. E aí continua nessa coisa frenética. Que somente a dor, se não for por amor, vai ser então pela dor e sofrimento. É aí que vai conduzir, né, o espírito humano. Então, precisamos melhorar esses nossos, ensinar os nossos filhos da sua capacidade que cada um tem para resolver seus problemas. A nossa capacidade. Quando nós vamos à casa espírita, nós vamos para tomar um conhecimento das coisas, mas não para resolver os nossos problemas pessoais. Não é aqui dentro que nós deixamos nossos problemas pessoais. Nós deixamos nossos problemas pessoais lá em casa. É assim que funciona. Quando nós entramos na casa espírita, nós temos que estar livres de pensamentos problemáticos. Mas a energia que nós vamos tirar daqui, nós vamos para lá e vamos resolver os nossos problemas. Se nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas, é porque não tem que resolver. E não adianta você se martirizar por isso. Tente resolver aqueles que você consegue. Os que você não consegue, não tem jeito. E não adianta, não há milagre, não há fórmula mágica. Há o trabalho e dedicação, o apoio mútuo entre as pessoas. Da mesma forma como você pode resolver seus problemas, você pode resolver o problema dos outros. Então aí entra o mecanismo de ação. Nós só podemos evoluir através do trabalho. Chico Xavier perguntaram para ele se as contingências da vida fazia a criatura evoluir. Ou seja, aquela criatura que acha que fica esperando acontecer. Ele disse: evolui. Pelas dores, pelos sofrimentos, nós evoluímos. Mas pelo esforço próprio, pelo trabalho no bem, nós evoluímos muito mais rápido. Inclusive, ele deu um exemplo simples. Ele disse: uma pedra que rola um rio vai levar milênios para suas arestas serem moldadas. Se pegar aquela pedra e através de um equipamento, você consegue moldar muito mais facilmente. Então é assim. Se você não fizer nada, as coisas vão acontecendo e vai levar milênios para você evoluir. Se você fizer alguma coisa boa, sempre agindo no bem, a mudança sempre será mais rápida. Então, esses valores que nós precisamos começar a transmitir aos nossos filhos. Nós temos dentro de nós mesmos, segundo o nosso passado, presente e futuro. É isso que nós trazemos dentro da gente. Né? Através do nosso
cérebro espiritual, né, nossa mente, nós vamos moldando tudo isso. Então nós vamos construindo o quê? Através do presente, nós usamos as coisas do passado, né? Utilizamos agora esse automatismo, as coisas automáticas, as tendências, para construir o futuro. Então, nós temos que desenvolver, primeiro a gente, lógico, né? Primeiro a gente tem que aprender a gente a fazer, para depois passar para os outros, né? É como amar a si próprio, né? Quem não ama a si próprio não vai conseguir amar o próximo. E quem não ama a si próprio e não ama o próximo não tem saúde mental para fazer nada. Então é preciso a gente começar a estabelecer essas condições. E dentro do nosso cérebro, então, nós carregamos tudo isso. Esse patrimônio nós vamos levando de planos em planos, de um lado para o outro. Tá certo? Então, a importância da educação ela é vital para o progresso humano. Tem só para terminar, em Minas Gerais foi psicografado um texto que é de Hilário Silva, chama A Palavra do Codificador. Porque Kardec, né, toda a sua vida, depois dos 50 anos, trouxe para nós e viveu, né, todo esse tempo em função da doutrina. E a doutrina, né, mesmo no plano espiritual, ele continua trabalhando pela doutrina. Então o texto dizia mais ou menos assim: a região espiritual inundava-se de intensa alegria, em virtude da presença próxima, mesmo que virtual, do missionário da codificação. Noite clara, brisa suave, clima de paz. Canteiros floridos margeavam as alamedas que conduziam ao recinto de estudos. As suas flores perfumavam toda a atmosfera. O assunto a ser tratado era a face religiosa diante da atividade doutrinária. E os participantes estavam na expectativa para ver a face do codificador. Evangelizadores, espíritas, intelectuais, estavam temporariamente desligados do corpo e participavam dessa intensa alegria e lotavam aquele auditório. Os comentários, então, eram sobre o codificador. Passado alguns minutos, uma suave melodia começou. E numa tela enorme no salão, começou uma luz intensa, mas, ao mesmo tempo, suave. E com voz firme e clara, o codificador relembrou do Cristo, relembrou que o Espiritismo é a terceira revelação, é o Consolador prometido. Segundo Hilário Silva, era impossível de registrar toda aquela palestra que ele deu sobre espiritismo, sobre conduta, sobre agir no bem. E ainda disse, ele registra, o espiritismo, o evangelho é a alma do espiritismo. O espírita leal e consciente sabe que tem a responsabilidade, traz nos ombros o compromisso com o bem. Tem a missão de evangelizar o irmão que retorna à carne. Essa é a nossa missão, despontando no mundo de provações. O Evangelho é a única forma de transformação moral, e o espírita tem o dever de dar o exemplo, com as palavras, com as atitudes. Evangelizar a si mesmo para evangelizar o próximo. É isso que nós temos que fazer. E terminando, disse: rogo ao Senhor a todos que nos fortaleça em Jesus e por Jesus, a fim de que a nossa missão não se perca. E encerrado então aquela explanação, aquela imagem, né? Aquela tela enorme, começou a aparecer então a imagem do codificador. E aparece então Allan Kardec, mas na imagem
da sua última encarnação, que foi Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado.